E o Corinthians tentou atravessar o Cruzeiro para contratar um jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Em relação ao Palmeiras, enorme sorte no mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão é o único grande que joga em casa e contra um time bastante azarão. E fala também se existe perseguição contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora! E dá para dizer que o Palmeiras foi o grande sortudo das quartas de final do Paulistão. Verdão corria o risco de pegar o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Durante a última rodada do Paulistão disputada nesse domingo, em algum momento ele chegou a ter esses adversários como possíveis rivais, mas no final das contas o Palmeiras terá o pequenino Capivariano nas quartas de final, jogo único com o Palmeiras como mandante. O Palmeiras só precisa vencer para estar nas semifinais. Detalhe importante: o Palmeiras é o único dos 4 grandes de São Paulo que terá a oportunidade de jogar as quartas de final dentro de casa. O Santos, o São Paulo e o Corinthians fazem esse confronto de quartas de final na condição de visitante. O Capivariano acaba de subir da segunda para a primeira divisão e tem uma história curiosa. Até os 50 minutos do segundo tempo, o Capivariano não estava conseguindo a classificação. Ele enfrentava o Botafogo em Ribeirão Preto e com 1 a menos desde o primeiro tempo. No finalzinho, já nos acréscimos, o Capivariano chega ao gol da vitória, pula para a 7ª colocação e garante a classificação para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Verdão é muito favorito, com um detalhe importante: com a semana inteira livre para descansar, para se recuperar, e com a estreia de John Arias. Paulinho já vem treinando com o grupo, mas ainda não deve estar à disposição. O Palmeiras, dá para dizer, é o maior favorito disparado dessa fase de quarta de final. Só uma grande tragédia elimina o Palmeiras das semifinais. Verdão que chega pela 16ª vez consecutiva à fase de quarta de final do Paulistão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Antes de fechar com o Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi alvo de uma proposta do Timão. O Corinthians soube na sexta-feira que o Cruzeiro havia avançado nas tratativas com o Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras. Marcelo Paz pegou o telefone e tentou impedir esse acordo, oferecendo condições melhores do que as do Cruzeiro. O Cruzeiro fechou com o Palmeiras empréstimo até o fim da temporada, com metade dos salários pagos pelo Verdão. Bruno Rodrigues ganha na casa dos R$700 mil mensais, 350 mil do Palmeiras, 350 mil do Cruzeiro. Corinthians topava bancar a maior parte desses vencimentos, mas para o Palmeiras e para o Bruno Rodrigues era mais negócio que o acordo fosse fechado com o Cruzeiro. O Palmeiras assim não vê um atleta seu jogando no rival, algo que pode lhe causar problemas ao longo da temporada, e o Bruno Rodrigues reencontra o Cruzeiro, onde foi muito bem na temporada de 2023. Importante contar que Paulo Pesolano, técnico do Internacional, também fez força no último fim de semana para que, em vez de ir para o Cruzeiro ou para o Corinthians, Bruno Rodrigues virasse reforço colorado. Bruno acabou optando pelo acerto com o Cruzeiro e está tudo acertado. A tendência é que o anúncio aconteça nos primeiros dias de Carnaval, nos primeiros dias dessa semana, ainda durante o Carnaval. Só para completar sobre o Timão, Corinthians venceu o São Bernardo com mais uma ótima atuação do volante André, menino que está super bem na fita, tem sido avaliado pela Inter de Milão. O Samir Carvalho chegou a dizer que já há uma proposta de 15 milhões de euros recusada. Conversei com gente do Corinthians e também com o staff do jogador, não tenho essa informação, mas sei que a Inter de Milão monitora o atleta, tem a intenção de contratá-lo na metade do ano e parece que é questão de tempo para que essa oferta chegue. Corinthians, que com a vitória terminou na 5ª colocação no Campeonato Paulista, enfrenta a Portuguesa, 4ª colocada. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Yuri Alberto saiu machucado. Lesão que parece séria, lesão muscular. Resta saber se ele vai ter condição de enfrentar o Atlético Paranaense quinta-feira na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro, e possivelmente no domingo contra a Lusa. A tendência é que o Yuri pare por algumas semanas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês, beleza? Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Ótimo Carnaval a todos. A gente se vê mais tarde. Tchau. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento.
Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Chald. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Chald foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença, acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo. Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a primeira colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu segundo lugar em perigo. Quero te contar agora que Bruno Rodrigues pode virar reforço do Cruzeiro. Informação exclusiva do canal. Contei nas redes sociais nessa sexta-feira que Palmeiras e Cruzeiro avançaram para um empréstimo até dezembro. Bruno havia sido alvo de propostas do Fluminense e de sondagens / interesse do Internacional. Acontece que a coisa acabou não andando com nenhum dos clubes. O Bruno tem perdido espaço no Palmeiras e já percebeu que dificilmente vai jogar sob o comando do técnico Abel Ferreira. A solução é sair do clube. O Cruzeiro, onde ele já fez excelente temporada em 2023, surgiu como uma alternativa e o empréstimo pode acontecer nas próximas horas. Rejeição do torcedor do Cruzeiro ao nome foi relativamente grande, mas o que se imagina é que o Pedro Lourenço não vai se deixar levar por isso e avance nessa negociação. Empréstimo sem custos, com o Palmeiras bancando parte dos salários do Bruno Rodrigues, que ganha no Palmeiras R$700 mil mensais. Importante registrar que o Cruzeiro nem pensava na contratação de pontas, mas existiu essa necessidade depois das contusões do Sinisterra, do Kenji e do Neisser Villarreal. O que você pensa sobre Bruno Rodrigues voltando ao Cruzeiro? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quero te falar agora por que John Arias decidiu jogar no Palmeiras em vez do Flamengo. Vale a lembrança de que antes de se acertar com o Verdão, o Arias foi alvo de uma proposta do rubro-negro. O Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros ao Wolverhampton. Antes que o time inglês respondesse, o Palmeiras apareceu com 25 milhões de euros e acabou levando a melhor. O negócio com o Flamengo não aconteceu por causa do próprio jogador. O John Arias, em sua apresentação como novo reforço do Palmeiras, nessa sexta-feira, disse o seguinte, abre aspas, nada mudou, tenho um respeito muito grande pelo Fluminense. O futebol é dinâmico e o Palmeiras me abriu essa possibilidade. Mas, por respeito ao Fluminense, recusei o Flamengo. Não sei se isso vai servir para dar uma aliviada no moral do atleta. A verdade é que o Arias queimou seu filme com o Fluminense porque havia prometido ao torcedor tricolor, antes de trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, que quando voltasse ao Brasil, se é que ele voltaria, só jogaria no Fluminense, o que não aconteceu. O Flu também chegou a fazer proposta, a menor entre as ofertas de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ofereceu 25 milhões, o Flamengo 23 e o Fluminense ofereceu apenas 20 milhões de euros. Nessa apresentação no Verdão, o Arias também foi perguntado se fracassou na Premier League. Olha o que ele respondeu, abre aspas, o artilheiro do Wolverhampton fez 2 gols, eu fiz 1. São contextos totalmente diferentes do Fluminense e do Wolverhampton. A temporada lá é ruim coletivamente, com isso é quase impossível ter um rendimento bom, além de que o ambiente não era o ideal. Ou seja, o Arias afirma que não foi mal, ele foi vítima de um contexto, de um coletivo que não funcionou. De fato, o Wolverhampton vive fase horrorosa. Lanterna do campeonato inglês, existe o risco de o Wolverhampton ter a pior campanha da história do futebol inglês, desde que o torneio passou a ter essa cara de Premier League. Queria contar que o Ancelotti está passando o carnaval no Brasil. Nessa sexta ele esteve em Salvador, no sábado em São Paulo e vai curtir o carnaval do Rio no domingo e na segunda. E nessa sexta-feira ele percebeu o quanto o Neymar é popular. Ele estava no Carnaval de Salvador quando um dos responsáveis pelo bloco, o Léo Santana, falou: um recado, Ancelotti, coloca o Neymar nessa seleção, pelo amor de Deus.
Soliões que faziam parte da celebração gritaram leva, 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 e o Ancelotti respondeu obrigado pelo conselho. Para você, o Neymar merece estar na próxima Copa do Mundo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Nicola, como é que tá a questão do Fabinho do Al Ittihad no Palmeiras? Algumas fontes falam em pré-contrato assinado. Carlão, fez bom jogo hoje, tá? O time dele fez 7-0 no jogo da Champions Asiática. Ele estava de capitão, inclusive. Chegaram a dizer que ele podia ser dispensado e tal. Repito, jogo da Champions Asiática e o cara de capitão, jogando muita bola. O time dele ganhou do Al Garrafa, que é do Pedro Martins, um treinador português que o torcedor de São Paulo adora. 7-0. Se o Pedro não cair hoje, enfim. Peraí, isso só porque eu vi um monte de jogo, então só confirmar se o Pedro Martins é do Al Ahly, que eu estava assistindo no primeiro jogo. Pedro Martins. Mas eu acho que era do time do... É isso? Pedro Martins. Al Garrafa, é esse mesmo. Foi 7-0 hoje pro Al Ittihad, tá? E o Al Garrafa é o time do Pedro Martins e tem também o Brahimi, um meio atacante que jogava no Porto, bem bom jogador, tá? Mas hoje o Al Garrafa foi humilhado. Quer ver, ó? Ittihad Garrafa. Falam Garrafa, né? 7-0. Enesiri marcou o primeiro, Aouar marcou 3, Roger Fernandes marcou 2 e o Danilo Pereira completou a goleada. Nicola, para onde vai o Sosa do Racing? Cara, esse cara é muito bom jogador, tá? Fez uma partida espetacular contra o Flamengo na Libertadores do ano passado. Não tem a expectativa do Racing de que só saia para jogar na Europa. Goleiro do Curitiba chegaria no Palmeiras para tirar a titularidade do Carlos Miguel. É isso que me faz imaginar que o Morisco não possa ser contratado pelo Palmeiras. Especularam que o Palmeiras está atrás de um goleiro, acho que faz sentido, mas o Palmeiras não confirma, tá? Mas o Morisco, para sair do Curitiba, ele precisa sair para um lugar onde ele vai jogar. Ele tem 22 anos de idade, enorme promessa, muito promissor, muita capacidade, enfim. Ele vai para o Palmeiras para ser reserva do Carlos Miguel? Enfim. É sério, vão punir o Andrés Pereira pelo que ele fez, toda aquela tecnologia que tem em campo e não foi punido pelo juiz. Agora alguém reclama e o tribunal pune. Vai virar Brasil. Guilherme, eu acho um enorme absurdo. Eu tenho uma bronca federal com TJD e STJD. Para mim, são auditores que só esperam qualquer momento ou qualquer possibilidade para aparecerem. Tá? Enorme incapacidade de entender o que eles... Aí, o Andrés poderia ser punido por catimba. E os caras estavam pensando em oferecer denúncia contra o Luiz, que chutou a bola depois do gol e acertou um menino na arquibancada. Enfim, cara. Quero falar agora sobre o Palmeiras para registrar que Abel Ferreira, depois da vitória por 3-1 contra o Internacional no Beira-Rio, estava revoltado com a arbitragem. Ele disse o seguinte... por conta da não marcação de um pênalti em Vitor Roque no Beira-Rio. Abre aspas, desde o jogo contra o São Paulo, já se vão 23 partidas e parece que tem um decreto que não se pode marcar pênalti para o Palmeiras. Não entendo isso. Depois da gritaria toda, o único pênalti foi contra a LDU. Lembra o Abel fazendo referência ao fato de que o jogo contra a LDU, uma competição internacional sem a chancela da Federação Paulista ou da Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras entende que foram pelo menos 5 pênaltis claríssimos, a seu favor, não marcados, desde toda aquela confusão envolvendo Palmeiras e São Paulo. A pergunta que eu deixo para você, o Abel está certo em reclamar? Há uma perseguição dos árbitros contra o Palmeiras? Só é importante registrar que com a vitória diante do Inter, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.